Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema o qual é muito especulado, que muita gente tem dúvida a respeito, que é sobre tentação. O que é tentação? A tentação, ela vem de Deus? O que é tentação para mim? É tentação para você? Então, tudo isso nós vamos descobrir nesse vídeo. Então, fica comigo até o final para você ser ricamente abençoada, amém? O que é tentação? A tentação, ela é a sedução para o pecado. Então, tudo aquilo que me seduz, que eu sinto desejo em praticar, tudo aquilo que me atrai a fazer, a realizar, que vai me afastar da presença do Senhor, aquilo é. E a tentação para mim pode não ser para você. Então, o que eu desejo pode ser diferente do que você deseja. Né? Um exemplo muito claro, vamos supor aqui, bebida alcoólica. Eu nunca pratiquei, não sinto desejo, não sinto falta, não é algo que me atrai. Então, para mim, isso não é tentação. Pode ser diferente para você. Pode ser que para você sinta desejo em realizar isso, em praticar, você se sinta atraído por isso. Então, para você, bebida alcoólica é uma tentação. Então, entenda que tentação, ela não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem a sua própria tentação. Cada um tem a sua própria cobiça, o seu próprio desejo. Cada um é atraído por algo diferente. Então, tentação é tudo aquilo que eu desejo que me levará à prática do mal. Aquilo que não agrada para aquele que é provado, todo aquele que passa por uma tentação, que passa por uma situação, mas resiste até o final, persevera e consegue dizer não, esse receberá a coroa da vida. Esse, uma vez provado, se ele for aprovado, né, se ele resistir, ele receberá a coroa da vida. E essa coroa da vida é a recompensa vinda do céu para cada um de nós. Né? Então vale muito a pena, queridos, nós resistirmos aos nossos desejos. Nós sabemos que não é fácil, que é muito difícil. Tem situações na nossa vida no qual nós nos encontramos desesperados, com a nossa carne ali gritando mesmo para praticar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas nós conseguimos dizer não. Nós conseguimos. E como nós conseguimos isso? Perseverando em Cristo, nos fortalecendo no Senhor. A tentação, ela vem de Deus? Pois é. Tentação, ela não vem de Deus. Nunca mais esqueça disso. Deus, ele não tenta ninguém. A palavra do Senhor, ela nos afirma isso. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 15. Esse texto, ele vai esclarecer de uma vez por todas essas nossas dúvidas. Então o texto, ele fala assim, ó, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então, olha só, o Senhor, ele nos afirma nesta palavra que a tentação não vem dele, que ele não tenta ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não tem ligação com o mal. E a tentação, se ela é algo que me afasta da presença do Senhor, ela não pode vir dele. Porque o que vem dele é tudo aquilo que me aproxima. Tentação, de uma vez por todas, não vem do Senhor. Se Jesus, o próprio Deus, ele foi tentado, dirá a nós. Né? Se Satanás, ele teve a ousadia de tentar o próprio Deus, o que ele não tentará contra nós? Então, naquele momento ao qual Jesus, ele se afastou e ele jejuou. Então, quando ele estava no deserto ali, Satanás veio ao encontro dele e tentou ele, olha só, o próprio Deus. E ele tentou com aquilo que Jesus naquele momento desejava, que era o quê? Era um pão para saciar sua fome. Jesus estava com fome, queridos. O Verbo se fez carne, ele veio para cá, da terra,
como um homem, 100% homem. Então ele tinha as necessidades que nós temos, ele sentiu fome, necessidade por aquilo. Então olha só, Satanás ele nos tenta com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos. Como eu vou resistir ao mal, Kelly? Eu tô passando por situações que, meu Deus do céu, tá sendo muito difícil. É na minha igreja, é no meu trabalho, é na minha faculdade, é dentro da minha casa. Então, como você pode resistir? Aqui está a chave. É se consagrando ao Senhor, é buscando ao Senhor, tá? É resistindo a você mesmo, aos seus desejos, você terá forças para permanecer firme e fiel. Então, continuando aqui no texto, no verso 14, vai falar que ao contrário, né, que Deus ele não tenta ninguém, mas muito pelo contrário. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai ou seduz. Então, quando aquilo que eu desejo me atrai, me seduz, é aquilo que faz com que eu seja tentado. Verso 15 vai falar que então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, se eu cedo ao pecado, o que acontece? Ele gerará morte na minha vida. E essa morte, ela não é uma morte física, mas ela é uma morte espiritual. É uma morte a qual irá me afastar da presença do Senhor. É uma morte a qual irá me enfraquecer espiritualmente. Isaías 59 vai falar o quê? Que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possam me abraçar, e nem surdos seus ouvidos para que não possam me ouvir. Mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? É um versículo que eu gosto muito de falar porque ele é esclarecedor. Então, que a gente vem entender que são os nossos pecados, que são as nossas vontades, que são todas as tentações que nós cedemos, que vêm de nós mesmos, que nos afasta da presença de Deus. E isso nos enfraquece espiritualmente e pode nos levar à morte espiritual. Então, que a gente venha entender de uma vez por todas, Jesus ele não tenta ninguém, a tentação ela não vem do Senhor, a tentação ela vem de nós mesmos. Então nós temos que perseverar. Como eu vou resistir à tentação? Estando aos pés de Jesus, me consagrando, buscando ao Senhor o tempo todo. Amém? Então que esse vídeo ele tenha sido esclarecedor para as nossas vidas, que você tenha sido edificado, tá? Deus abençoe tremendamente a sua vida. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam edificadas. Eu quero pedir para que você venha interagir comigo aqui no canal, para que você venha comentar, que você venha ser instrumento de Deus, porque essa palavra, querido, esse instrumento, a internet que nós temos, ela precisa ser usada com sabedoria. Então que você venha ser esse canal de Deus e me ajude a levar essa palavra às pessoas, as quais nós não podemos alcançar pessoalmente. Amém? Seja instrumento de Deus e se permita ser usado pelo Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.